Olha, o jejum é, sem dúvida, uma das disciplinas espirituais mais poderosas que existem. Mas, ao mesmo tempo, é também uma das mais mal compreendidas, né? Parece que tem sempre um monte de mito, de medo, um certo mistério em volta disso tudo. Então, que tal a gente mergulhar fundo nisso e desmistificar de vez essa prática? Para a gente começar a dar uma olhada nesse número, 60%. É chocante, na verdade. Uma pesquisa que o livro A Cultura do Jejum menciona revelou uma coisa, que quase 60% dos cristãos que foram entrevistados admitiram que nunca, em toda a vida, fizeram um jejum de 24 horinhas. Um dia. Isso faz a gente parar para pensar, né? Como é que uma prática que era tão central acabou sendo tão esquecida? E o que mais impressiona nesse número é que, bom, nem sempre foi assim. Longe disso. Jejuar não é nenhuma invenção moderna, não é modinha. Pelo contrário, é uma disciplina que tem raízes assim super profundas, uma história riquíssima, mas que em algum momento aí no meio do caminho parece que foi deixada de lado por muita gente. É só a gente olhar para a história para ver isso claramente. Pensa só, lá no século I, a Didaquê, que era tipo um manual de instruções para os primeiros cristãos, já falava para jejuar 2 vezes por semana. Aí a gente vai para o século seguinte e tem Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João, reforçando essa ideia. Mais para frente, no século IV, Cirilo de Jerusalém já via o jejum como uma ferramenta de transformação mesmo. E aí, a gente chega nos dias de hoje, onde, como a gente viu, essa prática foi, nossa, quase que esquecida. Então, toda essa história riquíssima leva a gente para a pergunta principal, né? Se tanta gente, por tantos séculos, valorizou tanto essa prática, a gente precisa entender o porquê. Afinal, qual é o verdadeiro propósito por trás de se abster de comida? E essa citação do Mahesh Chavda, para mim, ela é fantástica. Resume tudo de um jeito brilhante. O jejum não é uma moeda de troca, sabe? Não é pra gente chegar e tentar conseguir coisas de Deus, barganhar favores. A essência, o coração da coisa é buscar a face de Deus. É desejar mais da presença dele, não só o que a mãe dele pode dar. Então, o ponto crucial aqui é a gente conseguir diferenciar os propósitos. Pensa assim, existe um propósito primário, que é o coração de tudo, e ele é sempre sobre relacionamento. É buscar a Deus, aprofundar a intimidade. Aí, a partir disso, vem os propósitos secundários, que são super válidos, claro. Clamar por um livramento, por cura, por direção, mas eles são uma consequência, entende? Não o ponto de partida. E aqui tem uma distinção que é, assim, vital. Jejuar não é a mesma coisa que passar fome. São coisas bem diferentes. A fome, na maioria das vezes, é involuntária. É quando não se tem opção. Já o jejum é uma escolha, é uma decisão consciente. É quando se tem o que comer, mas se escolhe não comer por um propósito espiritual maior. É um ato de vontade, não de falta. Ok, então o propósito tá claro, certo? Mas, mesmo a gente entendendo o porquê, sempre tem aquelas barreiras, né? Aqueles medos, aquelas ideias erradas, que acabam impedindo muita gente de sequer tentar. Então, bora quebrar alguns desses mitos que ficam em volta do jejum. E eu acho que a principal preocupação, a primeira coisa que vem à mente de muita gente, é essa aqui. Peraí, mas jejuar é saudável? Isso não vai fazer mal pro meu corpo? E olha, é uma pergunta super justa que merece uma resposta bem clara. E o mais curioso é que essa ideia de que não comer pode ser bom para o corpo não é nova, e nem é só uma coisa religiosa. Dá uma olhada nisso. O próprio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já falava isso há mais de 2000 anos. Ele dizia que, em certas situações, era melhor jejuar do que tomar remédio. Pensa só. E não é só coisa do passado, não. A ciência moderna reforça totalmente essa ideia. Quando o jejum é feito do jeito certo, ele traz benefícios para o corpo de verdade. Ele ajuda num processo de desintoxicação, ativa um mecanismo incrível chamado autofagia, que é basicamente uma limpeza, uma reciclagem das nossas próprias células, sabe? E pode até dar um up no nosso sistema imunológico. Resumindo, jejuar, quando bem feito, é sim saudável. Tá, então pro corpo faz bem. Mas e a nossa mente? E aquele medo de falhar? Sabe, aquele receio de começar um jejum e, sei lá, no meio do caminho não aguentar. Aí vem aquele sentimento de fracasso, né? Essa é outra barreira gigante para muita gente. E para esse medo, a resposta é libertadora. O livro conta uma história sensacional do mesmo Mahesh Chavda. No primeiro jejum de 40 dias que ele fez, lá pelo dia 18, ele não aguentou e comeu um pacote de batata frita.
E aí, o que ele fez? Desistiu? Começou tudo de novo? Nada disso. Ele simplesmente continuou por mais 22 dias. A lição aqui é poderosíssima demais. Não é sobre ser perfeito, é sobre perseverar. O que conta é a atitude do coração. Então, se não é sobre perfeição e se a gente já quebrou alguns mitos, a pergunta muda, né? Não é mais e se eu falhar, mas sim, beleza, como é que eu começo? Vamos ver uns passos bem práticos para começar de um jeito seguro e acessível. Primeiro, é bom saber que existem diferentes tipos de jejum. Tem o jejum total, que é sem comida e sem água, mas esse é super intenso e para períodos bem curtinhos. Tem o jejum normal, só com água, que é o mais comum, e tem o jejum parcial, onde a pessoa se abstém só de alguns alimentos, tipo o famoso jejum de Daniel. E olha, uma dica: esse jejum parcial é um ponto de partida excelente e super acessível para quem está começando. E o processo todo pode ser dividido em 3 passos bem simples. Primeiro passo, a preparação. Uns dias antes, vai diminuindo aos poucos a carne, o açúcar, a cafeína. Isso ajuda demais a evitar dor de cabeça e aquele mal-estar no começo. Segundo passo, durante o jejum. A ideia aqui é redirecionar o foco. O tempo que se gastaria comendo agora é usado para orar, ler, meditar na palavra de Deus. E o terceiro passo, o fim do jejum. É muito importante não sair comendo uma feijoada, né? A volta tem que ser suave, com caldos, sucos, para o corpo se reacostumar. E no fim das contas, a gente volta para o ponto mais importante de todos, que é a motivação do coração. O próprio Jesus deu o toque sobre o jejum feito só para aparecer, para ganhar elogio dos outros. A prática correta é aquela que tem o foco em Deus, com um coração humilde que busca a vontade dele. É uma coisa que acontece por dentro, muito mais do que por fora. Então, para a gente fechar e ficar com essa reflexão, a gente vive num mundo de excessos, né? De estímulo o tempo todo, nossa alma acaba se enchendo de um monte de bugiganga e, com isso, vai perdendo o apetite pelo que realmente importa. A pergunta que fica no ar é essa: será que essa disciplina tão antiga, essa prática de se esvaziar de propósito, não é justamente a chave para a gente restaurar nossa fome, nosso apetite pelas coisas de Deus?